Então, vou pedir para que tragam aqui o senhor Josmar Nunes de Souza. Bom dia, senhor Josmar. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço de antemão aqui o preenchimento, né, do seu cadastro, né? Eu vou pedir para que o senhor, iniciando ainda a fala, a sua apresentação com o nome inteiro, dizer basicamente qual é a sua função aqui, seu cargo, se quando o senhor entrou aqui, o senhor está comissionado ou concursado. E aí a gente passa aos questionamentos. Agradeço também a presença do seu advogado, doutor Arley, que é sempre um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia, vereador Ronier e os demais vereadores. Meu nome é Josmar Nunes de Souza, eu sou secretário da Fazenda desde, acho que maio do ano passado, acho que é maio, se não me engano, acho que é maio do ano passado, e sou comissionado. Muito obrigado. Então, vamos dar início às perguntas. Wagner, você tem alguma pergunta? No momento, não, senhor presidente. Volta? Depois. Grande Juvenil. Bom dia, Josmar. Desculpa. Eu preciso fazer uma leitura aqui, antes que eu me esqueça e a gente acabe atrapalhando os bons andamentos aqui. Essa fala é importante para que se fique registrado, para que todas as condições legais sejam preenchidas. Vossa Senhoria será ouvida na condição de testemunha, comprometendo-se a dizer a verdade sobre fatos que souber. Seu papel é colaborar com a elucidação dos fatos e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes envolvidas nesta investigação. Fica a Vossa Senhoria advertida de que tal compromisso é prestado sobre as penas previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Perdão, agora vamos dar início. Senhor presidente, antes de começar, eu gostaria também de solicitar que fosse nos enviado a quantidade de crianças em creches conveniadas particulares que constam do censo escolar 2013-2014. Tranquilo aí? Muito bem. Senhor Josmar Nunes, bem-vindo a São José dos Campos. Senhor Josmar, quais foram as receitas e seus respectivos montantes que entraram no cálculo do valor constitucional a ser aplicado no ensino no ano 2014-2015? Primeiramente, bom dia ao vereador Juvenil. Eu queria registrar, né, que é um prazer retornar à cidade, né, depois de alguns anos fora, né, a gente trabalhando fora em algumas outras localidades, né, depois de um tempo a gente está de volta aqui na cidade, né. Eu particularmente morei aqui na cidade entre os anos 80 e 90, é um prazer a gente estar voltando aqui a casa, aqui onde eu casei, onde nasceram meus filhos, né, é muito importante estar aqui. Bem, quanto à pergunta que você está me fazendo, eu sinceramente, estou sendo surpreendido. Eu não sei de cabeça esses números, não, sinceramente. Posso mandar consultar e informar essa comissão oficialmente, né, dos números oficiais de quais foram as receitas base e o percentual aplicado no ensino ano 2013 e 14, né? O que eu posso dizer é o seguinte: nos 2 anos, né,
como é comum aqui na cidade, né, a aplicação, seja pelo critério de empenhado, liquidado ou pago, foram acima dos mínimos legais, né? Normalmente tem sido aí, nós temos fechado em torno de 26% a aplicação no ensino nesses anos, né? Eu não me lembro o número preciso, né, mas tem ficado em torno disso, né? Que instrumento se usa para chegar nesses cálculos? O senhor tem noção? Sim, tem. A receita base que é prevista no artigo 212 da Constituição, né, são os impostos e as transferências constitucionais. Essas são as receitas base, das quais 25% pelo menos tem que ser implicado no ensino. Os impostos são os impostos municipais, né, o IPTU, o ISS, ITBI, né, e as transferências constitucionais, né, lá desde a União, né, o FPM, IPI, exportação, do Estado, o ICM, o IPVA, a IPI, tem mais o ITR. Basicamente são essas receitas que compõem a base de cálculo da educação. Dessas, pelo menos 25% tem que ser destinado ao ensino. Nesses últimos anos, né, surgiu aí como um elemento que compõe aí o gasto no ensino. Primeiro foi hoje em dia é o Fundeb, né? Hoje essa conta é feita, né, a partir do Fundeb, que 20% das transferências federais ou estadual vão para esse fundo, que é um fundo contábil a nível estadual. Essas receitas que são transferidas ao Fundeb, né, e depois elas retornam com o valor per capita por aluno, né, essas receitas compõem também os mínimos da educação. Além dessas receitas, né, compõem os mínimos constitucionais, né, a educação também tem previsto na Constituição, né, os recursos do salário educação, que também é transferido conforme o per capita municipal, né, e a educação também recebe recursos de diversos programas federais, né, e estaduais, né. Tem os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Transporte Escolar, Brasil Carinhoso e outras receitas federais que existem para a educação. Essas receitas que o senhor está dizendo que vêm, chamadas carimbadas, né? Isso é carimbado ou pode ser usado para outras situações? Não, olha, são receitas que devem ser utilizadas dentro do ensino, né? O salário de educação pode ser utilizado nas despesas previstas no ensino, né? Todas aquelas despesas estão previstas lá na Lei de Diretrizes, na Lei de Diretrizes e Base da Educação, do que ali especifica o que pode e o que não pode gastar no ensino. Tem dois artigos lá previstos na Lei de Diretrizes e Bases. Eu não recordo de cabeça qual o número do artigo, né? Mas tem dois artigos que definem claramente em que pode gastar os recursos da educação e em que não pode gastar. Tanto os recursos previstos constitucionalmente, os mínimos constitucionais, devem obedecer a essa regra, bem como os recursos do salário de educação. Agora, os outros recursos, né, têm destinações específicas, né? Por exemplo, os recursos do PNAE só podem ser gastos com alimentação escolar, né? Os recursos do Brasil Carinhoso, né, basicamente, que podem ser gastos em qualquer desses elementos do ensino, qualquer dessas despesas do ensino, e assim sucessivamente, né? Os recursos do Pró-Infância só pode ser usado para a construção de creches, né? E assim sucessivamente. Tá certo. Bom, o senhor, num bojo da sua resposta, já veio essa aqui. Mas qual o montante do valor constitucional que deveria ter sido aplicado no ensino, 2014 a 2015? Isso, como eu disse, eu não sei precisamente o valor, né, mas depois nossa base de cálculo deve estar por volta aí de 1,4 bi, 1,5 bi, né,
um quarto disso, né? Ou seja, deve dar próximo de 400 milhões, alguma coisa do tipo. 400. Um quarto, né? Próximo, deve dar 350 e 400 milhões. Isso em porcentagem? Não, isso vai dar em torno de 25%, Certo. cumprindo os 25% mínimos da educação. Qual é o montante do superávit financeiro apurado em balanço do final do exercício anterior, referente aos recursos oriundos de impostos e transferências constitucionais, que ficaram disponíveis para serem aplicados no ensino no ano em que foram empenhados os recursos para a aquisição do kit escolar 2014-2015? Ou seja, superávit financeiro de 2013, olha, eu não tenho essa informação de cabeça, não. Qual que é o valor específico? Eu sei que passamos com recursos em caixas, mas especificamente do ensino, qual foi o valor, não me recordo. Não. Mas não tem nenhum problema de enviar essas informações para a comissão aqui, não. São informações públicas, né? Sem... Se o senhor Isso. puder, por favor, Isso. nos mandar então essa informação, é importante. Bom, eu vou sempre insistir nessas perguntas, né? Apesar do senhor, às vezes, não poder responder de pronto, mas vou insistir, até por conta do nosso roteiro de trabalho. Qual é o montante das despesas empenhadas em recursos oriundos de impostos e transferências constitucionais no ano em que as despesas para a aquisição do kit foram empenhadas? É a mesma coisa, né? Aproximado. Olha, empenhado entre os recursos do Tesouro, Fundeb, olha, 2013, a gente deve ter ficado em torno aí entre 350 milhões, mas eu não sei precisamente, né? Mas posso também enviar essas informações, né? Que Okay. São informações públicas, né? Não tem... É pública, mas às vezes a gente tem dificuldade de encontrar, né? Qual é o montante das despesas empenhadas nos recursos constantes do superávit do ano anterior? Essa pergunta aqui está... Livrei o senhor da pergunta, hein, doutor? Quais foram as origens e respectivos valores dos demais recursos recebidos para aplicação em educação e as correspondentes condicionantes e valores limites para empenho de despesas admitidas em tais fontes, no ano que o kit 2014-2015 foi empenhado? Eu não sabia que essa conversa ia nessa direção aqui. Se tivesse me prevenido, eu teria vindo mais preparado. São perguntas relativas à pasta, né? Porque envolvem recursos, né? Eu sei, mas que eu não sabia exatamente sobre o que... Iria perguntar para o senhor. Daí talvez não tenha me preparado adequadamente, né? Mas agora, se eu bem entendi a pergunta, então você está se referindo a outros recursos fora os mínimos constitucionais que foram aplicados no ensino. Como eu disse, eu não sei o valor preciso, né? Nós tivemos o salário da educação, que os recursos recebidos são da ordem entre de 25 e 30 milhões aí no ano. Tivemos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, os valores recebidos também são da ordem aí de 6, 7 bilhões que recebemos no período. No ano de 2014,
É isso. Acho que também o ano passado recebemos recursos do Pró-Infância, acho que 2, 3 milhões, do Brasil Carinhoso, também nessa ordem de grandeza, 2, 3 milhões. Do governo estadual, os recursos do convênio para o transporte dos alunos, da ordem de 12 milhões. O que mais? Todos foram, quer dizer, esses recursos foram São aproximados, né? Valores aproximados. Isso. Bom. Tá bastante... A pergunta, elas são feitas e, obviamente, o senhor vai ter algumas dificuldades porque não está preparado para responder exatamente as situações aqui, mas qual é o montante empenhado em cada uma das fontes de receitas utilizadas para cobrir o total de despesas para a aquisição dos kits? Então, essas receitas eu já mencionei, né? As receitas, fora isso, as receitas do Fundeb foram aplicadas praticamente integralmente na folha, né? Da ordem de 200 milhões, o ano passado, acho que 200 e poucos milhões. E os recursos do Tesouro, da ordem de 150, 160 milhões, que foram aplicados, também todos empenhados, né, nas diversas ações lá do ensino. Josmar, como foram obedecidos os valores limites e demais condicionantes estabelecidos por cada uma dessas fontes de recurso? Olha, todas essas, obviamente, quase todas essas fontes, né, quase todos eles foram gastos quase na íntegra. Algumas tiveram alguns superávites para ser gasto ainda esse ano. Por exemplo, sobrou ao do Fundeb, acho que uns, não sei se foi algo em torno de 2 ou 3 milhões, alguma coisa do tipo, ficou para aplicar esse ano. A do salário e educação também teve superávit para ser aplicado da ordem, não sei, 5, 6 milhões para ser aplicado esse ano. Eu não sei exatamente qual que é o objetivo. Acho que estão procurando saber exatamente qual foram os superávit das contas da educação para ser aplicado em 2015 ou 2014. Isso. Que poderiam ser utilizados nessas despesas que, eu não tenho o número preciso, mas eu acho que do salário e educação, acho que foi uns 5 ou 6 milhões, também do Programa Nacional de Alimentação Escolar, também teve uns 3, 4 milhões, do Brasil Carinhoso, também passou de um ano para o outro, acho que não foi utilizado. Eu não tenho os números aqui precisos aqui, mas também é um relatório simples de ser produzido que podemos enviar aqui para a comissão, sem nenhuma dificuldade. A posição que vocês querem é de 13 para 14, né? Ou de 14 para 15? Eu gostaria de fazer uma intervenção, senhor presidente. O senhor Josmar, secretário da Fazenda, que assumiu em março, é março isso? Não, maio. Maio de 2014. Eu acho que para o kit de 2014, talvez o senhor tenha mais dificuldades de colocar, mas o senhor já demonstrou o seguinte: o senhor está aqui para colaborar e é isso que a gente precisa. As perguntas bastante técnicas, né? A gente entende também isso e às vezes precisa de consultar. Então, isso não é nenhuma folga que eu estou propondo a dar a você, mas eu proponho aqui porque, por exemplo, a alimentação, ela não entra nos 25%, correto? Correto. As fontes de recursos que a Secretaria da Fazenda disponibiliza para cada
para cada setor da prefeitura, né, ela tem uma complexidade que eu compreendo da dificuldade de você, sem, naturalmente, o processo aqui nas tuas mãos, e mesmo que tivesse, demandaria um certo tempo, eu sugiro, senhor presidente, que pudesse encaminhar as perguntas, que o senhor pudesse responder essas perguntas num prazo de uma semana, pode ser? Né? Embora a gente entre em recesso, mas o senhor poderia, mas isso é uma sugestão que eu estou fazendo e submeto aqui aos companheiros, né, e ao presidente, né, se poderemos se comportar desta maneira. É importante nós sabermos como são destinados esses recursos, seja de transferência do Estado, da União, de recursos próprios, através dos impostos municipais, de qual o mecanismo que vocês utilizam, né, obedecendo sempre à lei de diretrizes de base, né, em respeito também ao Tribunal de Contas, que serão apontados naturalmente, né. O senhor deve ter participado ativamente do processo de 2015, né? Então, de 2015, talvez nós pudéssemos esmiuçar um pouquinho mais. Ou o senhor prefere responder tudo por escrito? Que tem a mesma validade, né, senhor presidente? Uhum. Olha, eu confesso que eu não... se essa comissão permitir que eu responda por escrito todas essas perguntas, para mim facilitaria muito, né? Acho que não teria... a intenção aqui da Secretaria da Fazenda e da Prefeitura é colaborar para que os trabalhos dessa comissão, que essa comissão tenha todas as informações necessárias para a sua tomada de decisão, né? Da minha parte... Secretário, ficou claro, muito claro que o senhor está querendo colaborar. Isso, inclusive, vai facilitar a solicitação do vereador Walter. Eu vou colocar aqui à disposição do microfone dos colegas. A única, assim, que eu gostaria que o senhor me falasse alguma coisa, aí eu peço já a permissão de todos para poder fazer, meio que uma pergunta, meio que uma orientação, né? Existem as verbas vinculadas, tá? Falou-se publicamente, em jornal, esse tipo de coisa, sobre uma verba que nós temos aqui separada, né, destinada à creche, regularizada para creche, que foi utilizada para pagar o kit, uma parte do kit 2015, para Brinquimobil, se não me falha a memória, é exatamente isso. Isso sim eu gostaria que o senhor me desse uma fala, uma explicação. As outras perguntas, se o vereador Wagner não tiver nada a se opor quanto a fazer as perguntas por escrito, mandaram para aquele, e aí eu faço uma solicitação. Estamos abrindo essa exceção, porque o senhor claramente quer colaborar, mas eu gostaria de um compromisso pessoal seu, de que nós sabemos que todas as respostas terão 15 dias úteis para transcorrer, a contar de agosto. Mas eu gostaria desse compromisso, que o senhor pudesse nos fazer a resposta ainda nos próximos uma semana, 10 dias, porque o senhor não tem essa obrigação, a gente sabe disso. Mas esse compromisso eu queria que o senhor pudesse, por favor, fazer, porque nós estamos em muito contentes pela sua colaboração. Mas também nós precisamos muitas falas, muitas respostas, num período o mais curto possível. Como a gente vai estar providenciando outro... Alô? Não, com certeza. Então, só complementando meu pensamento, se o senhor puder nos fazer esse compromisso, de fazer por escrito, tem o mesmo valor, a gente facilita a sua vida. Eu queria que hoje o senhor desse uma fala sobre esse documento, sobre essa fala, e aí sim, mandaremos por escrito tudo, mas se o senhor puder nos comprometer, se comprometer a nos fazer a resposta o mais rápido possível,
dentro desse período, ainda assim que nós estivemos afastados, senão, se eu começar a abrir essa sessão, vai ficar complicado. Olha, a legislação, ela existe com relação a essa questão dos prazos. Lógico que eu tenho certeza que o Josmar, tendo as informações, serão passadas. Eu fico aqui, tem algumas situações e algumas perguntas, com todo o respeito a todos aos colegas. A legislação com relação à aplicação do ensino, e mesmo a questão do orçamento, o quanto que é gasto, o quanto que não é gasto, é disponível na internet por causa até da legislação federal, a Lei 12.527, a Lei de Direito à Informação, e todo esse orçamento já está lá disponível. Em questão de superávit, esta Casa de Leis recebe o boletim do município com essas informações. Tudo bem, inclusive ontem nós tivemos uma LDO que falava um pouco dessas informações, uma audiência pública às 14 horas. São informações que, inclusive, são inerentes ao trabalho de qualquer vereador. Que é 25% do gasto do orçamento dentro dos parâmetros estabelecidos, vale para todos os municípios. Eu acho o seguinte, eu quero fazer só uma única pergunta para o Josmar, que é com relação a educação, ela faz todo, como a gente já viu em outros depoimentos, a educação ela faz toda a proposta, o que seria o material a ser comprado, as especificações, e quem faz a licitação é a Secretaria de Administração. A participação da Fazenda num processo de licitação é somente verificar se tem a verba ou não? O que a Secretaria de Fazenda participa num processo de licitação? Primeiramente, fazendo um esclarecimento que o vereador Oniel apresentou. Esses recursos que foram fonte para pagamento dessas parcelas aí do kit escolar aí desse ano, né, são os recursos oriundos do programa federal chamado Brasil Carinhoso. Esse programa, eles são regulados por duas portarias do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nessas portarias especificam claramente em que pode ser gasto esses recursos, né? Esses recursos são destinados aí à educação infantil, à creche de crianças até 48 meses de idade. E os gastos que podem ser feitos com esses recursos, né, basicamente são pode ser gasto de reforma, construção, qualquer gasto de manutenção do ensino, né? Lá tem todas as possibilidades de gasto, né? Inclusive com material escolar. Agora, desde que seja material escolar para crianças até 48 meses de vida, né? Agora, a composição aí desse kit para essas crianças até 48 meses, né? Daí é com a Secretaria de Educação, né? Esses detalhes eu não acompanho, né? E como já adentrando na outra pergunta, né? Basicamente a função da Secretaria de Fazenda em relação ao processo de compra, né? A partir do momento que a Secretaria de Fazenda disponibiliza o orçamento, né, para as secretarias, né, todo o processo, toda a tramitação do processo vão entre os ordenadores de despesa, né, de cada área e a Secretaria de Administração. Depois, a única função que tem a Secretaria de Fazenda é depois de liquidada a despesa, etc., por quem recebeu o serviço ou a mercadoria, nós fazemos os pagamentos. Basicamente, só nessa fase do processamento da despesa que entra a Fazenda, né, realizando os pagamentos, né. Obviamente, não atestando se está certo ou errado, né? Quem atesta é o almoxarifado, ou quem está acompanhando a obra, ou o serviço, etc., né? Lá eles atestam que o serviço foi realizado, a mercadoria entregue, quem é o responsável, recebeu a mercadoria, daí
manda nota para a Fazenda para emitir a ordem de pagamento e dar a baixa. Né? Senhor presidente, eu só pedi novamente a intervenção, porque o vereador Wagner Balieiro dá a impressão que é ele que está sendo perguntado. E eu não posso concordar com isso. Quem tem que responder é o secretário da Fazenda, que foi convocado para este fim. Se tiver alguma intervenção para fazer, eu acho que poderia até fazer por escrito depois, mas dá a impressão que ele está falando pelo secretário. As perguntas que são formuladas aqui pelos componentes da SEI é para esclarecer vários assuntos cujo foco é o kit escolar 2014-2015. Então, queria, pelo menos em termos de ordem de grandeza, né, que realmente esse dinheiro, como é que é? Brasil Carinhoso, é isso? Isso. Realmente ele pode ser utilizado para ensino infantil até 2 anos de idade, se não me engano, é isso? 4 anos, 4 anos. Não, até 48 meses. Então, são 4 anos. Então, o número de alunos, o senhor deve saber, pelo menos, a ordem de grandeza, tanto do ensino infantil, creche e fundamental. O senhor saberia dizer? Não, na cabeça, aproximado, 60 mil, 62... O total geral é em torno de 60 mil, né? 60 mil, né? tá. As autorizações de fornecimento, ela só traz aqui assim, ó, fornecimento de material, eu estou pegando só um item aqui, ó, ensino fundamental, conforme anexo. Tem outros aqui, que é para ensino infantil, né, que atende perfeitamente a portaria federal. Como esse é um documento de autorização de fornecimento da Prefeitura, nós gostaríamos que o senhor, junto com as respostas que o senhor vai responder através das perguntas que vão ser formuladas por escrito para o senhor, que acompanhasse a nota fiscal de fornecimento pela Mobil desses fornecimentos. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado pela palavra. Eu só gostaria primeiro que as perguntas e tudo que for solicitado ao secretário, lógico, fosse feito de maneira formal, um ofício, conforme tem sido rotina já da comissão. E com relação, eu fiz uma pergunta direta ao secretário, com relação ao papel da Fazenda, e eu sempre tenho insistido a necessidade da gente, até ontem eu mandei um memorando solicitando a pauta da reunião, porque eu acho que esta comissão, diante dos trabalhos que têm sido feitos, era importante a gente ter um momento de reunião de toda a comissão antes, organizar a pauta, discutir, para que a gente possa até ter condições de ter a organização dessas perguntas e as informações da melhor maneira possível para os trabalhos da SEI e também de uma maneira a gente ter todas as informações que as pessoas que estão colocando. Eu não fiz nada mais do que emitir uma opinião com relação às informações sobre o orçamento do município, porque nós estamos falando de trabalho inerente da Casa de Lei, que é da nossa rotina. Então, é por isso a questão das legislações e as informações que são iguais em todos os municípios, pelo menos a regra de como tem que ser a aplicação da educação. Muito obrigado pela fala, nobre vereador. Em relação à pauta de hoje, ela já foi conhecida na última reunião, era basicamente para depoimento, não tinha nenhum assunto em especial. Os questionamentos àqueles que vierem fazer o depoimento fica a critério de cada um dos vereadores. Então, era de conhecimento, sim. Então, façamos o seguinte, secretário. Nós vamos fazer por escrito, muito bem observado pelo nobre vereador Walter. A gente vai continuar solicitando, a gente sabe que o senhor vai ter o tempo que o senhor quiser, dentro do prazo regimental, mas a gente está solicitando esse apoio, sim. Caso, e eu espero, pelo amor de Deus, que o senhor não coloque às mãos as suas respostas, a quem andou fazendo um CD da Prefeitura, que veio em branco. Então, por favor, que coloque no papel. Nós recebemos 2 CDs da Prefeitura Municipal de São José, que por erro de digitação, quero crer, vieram em branco, né? Nós já fizemos aqui a solicitação de reposição dessa informação. Para o senhor, eu peço, por favor,
encarecidamente, nos mande em papel, se for o caso. Eu sou do tempo do papel, no papel fica mais fácil, tá? Não, sem problema. Né? Mais Acho uma que informaçãozinha, depois eu vou estar liberando o senhor. Assim que receber exatamente quais são as informações que vocês desejam, né? Acho que não são informações difíceis de ser produzidas, né? O mais rápido possível a gente está enviando aqui para essa casa, para essa comissão. Josmar, E espero, enviarei em papel para evitar esse risco de... Bom, vou fazer uma pergunta. Então, já que de educação talvez seja difícil, vou falar de fazenda, que eu estou aqui com o documento que trata dos recursos de verba vinculada. Esse recurso que veio, né? Ele é legal usar esse recurso para comprar material escolar? Tem base legal nisso? E se tem base legal, o jurídico, ele tem conhecimento, autorizou, tem isso em processo? Não, sim, todo o processo de compra da prefeitura tem o parecer em relação à minuta do jurídico. Agora, eu não tenho a menor dúvida quanto à legalidade de você poder utilizar esse recurso com material escolar. Está explícito na portaria que criou esse programa Brasil Carinhoso, né? Esse programa ele tem dois viés de recursos, né, que são uma parte desse recurso ele se destina a suprir uma velha reivindicação dos prefeitos do Brasil afora, que era o seguinte: os prefeitos reclamavam que ele construía um creche, né, mas só passavam a receber os recursos do Fundeb, por exemplo, só depois dessa criança ser computada dentro do censo escolar, né? Por exemplo, você termina uma creche e começa a ocupar ela agora no segundo semestre, né? Daí você teria que... Olha, o censo vai ser feito só lá no abril, maio do ano que vem. Você teria que esperar o censo para começar a receber o recurso, não sei se o ano que vem, 2016, em 2017. Ou seja, você fica um tempo, quase, às vezes, até um ano e meio, você já tendo a criança na sua rede, mas sem estar recebendo recursos do Fundeb. E o espírito desse Brasil Carinhoso era meio que antecipar um recurso que você iria receber do Fundeb daqui a 2 anos e começar a receber antes desse recurso e viabilizar a manutenção das creches. E, nesse sentido, esse recurso pode ser utilizado em qualquer outra despesa dentro do ensino, né? Qualquer despesa do ensino ali pode ser utilizado. Esse é o espírito que está lá. E a portaria que criou esse programa, ele especifica claramente, item a item, as coisas que podem ser gastas ali. E ali está claramente, tem um artigo lá especificando que material escolar, em geral, pode ser utilizado. Então, agora, nessa faixa etária, né? Para essa faixa etária, esse programa é específico para essa faixa etária. Então, é correto, é legal usar dinheiro de manutenção de creches para pagar, no caso aqui, a empresa Brinkmobil. Sim, material, kit escolar, material escolar para as crianças na faixa, eu não sei qual foram os materiais utilizados, qual foi o kit dessa faixa etária, né? Mas dessa faixa etária, de 0 até 48 meses. Né? De 0 até 48 meses, tá certo. Então, fica claro que, estando dentro desse eixo, 0 a 48 meses, está tudo dentro da legislação. E o pacote, os elementos aí desse kit, o que vai utilizar, se é... Sei. Cabe a nós aqui, depois perguntamos ao secretário de Educação se uma compactua com a outra, né? Mas aí não é tua área, eu concordo plenamente. Só fazer uma complementação aqui.
novamente aqui retornando ao microfone, nota de empenho número 17.315/2015. Portanto, o senhor já como secretário da Fazenda, tá? Credor é a Brinkmobil, tem o endereço, valor por extenso R$ 12.574,47. Fornecimento de material escolar, ensino infantil, berçário, composição. Aí aparece a nota de empenho de R$ 133.211,17. E olhando aqui a autorização de fornecimento, né, você tem, além do ensino infantil, também ensino fundamental, né, e o EJA. O senhor está dizendo que é até 48 meses, mas por isso da necessidade da nota fiscal, né, discriminando cada produto para ver se encaixa realmente atendendo, né, ao que o senhor acabou de dizer, até 48 meses. É por isso que a gente precisa da nota fiscal. Isso é para compor todo um entendimento do global. Vamos, presidente. Ok. Com certeza, o nobre secretário vai providenciar, até porque ele é um dos maiores interessados em que isso seja, mantenha-se a lisura. Como nada mais disse nem lhe foi perguntado, encerra-se o presente termo do depoimento. Após assinar o termo de depoimento da testemunha será dispensado, o senhor já está dispensado.